Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. Hoje é dia 22 de novembro de 2022 e como todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho, ele tem um tríplice aspecto, uma tríplice função. Ele serve como uma preparação espiritual para os trabalhadores da nossa casa, como uma preparação espiritual para aqueles que vão participar da reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento, e também para compreendermos melhor o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Amigos, nós vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente, vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, benfeitores espirituais, mas também cumprimentamos com muito carinho aqueles que vão nos assistir depois através dos nossos canais do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Telegram. É uma alegria estarmos juntos. Boa noite, Marcos Teixeira, boa noite, Rita Machado, Liete Pietro Longo, boa noite, Vicente Jimenez, amigos, amigas queridas, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos abrir uma mensagem do livro Fonte Viva, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Abrimos aqui na mensagem 88, Caindo em Si. Essa passagem se encontra em Lucas, capítulo 15, versículos 17. Caindo, porém, em si. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações a respeito da vida. Vejam, amigos, antes de continuar a leitura, Emmanuel, um espírito já com um grau de elevação moral e espiritual, ele seleciona versículos do Evangelho para os comentários. Aqui, ele não selecionou nem todo um versículo, somente um pequeno trecho. Caindo, porém, em si. E é se referindo àquele jovem que sai da casa paterna, pede o seu direito que ele possuía na sua herança, gasta toda a sua fortuna, toda a sua herança, e num determinado dia, muitos acredito conheçam a parábola do filho pródigo, ele estava comendo junto com os porcos, e os porcos eram animais considerados imundos diante do povo hebreu, do povo judeu, mas é o que Emmanuel diz. Caindo, porém, em si. Teve um dia que ele se desperta, ele cai em si. E prossegue Emmanuel. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outros personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si, a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humildade
e da renunciação. O benfeitor vai nominando outros personagens que foram caindo em si. E mais adiante ele diz: cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. A mensagem 88 do livro Fonte Viva, caindo em si. Lucas capítulo 15, versículos 17. Amigos, amigas queridas, vamos orar. Com gratidão, Senhor, e pedindo que nos dê a sustentação, para que possamos despertar, perceber aonde nos encontramos, o que precisamos mudar, o que precisamos, Senhor, transformar em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, conduza-nos sempre. E nós vamos dando início a mais esse estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita. E te pedimos, Senhor, toca os nossos corações, que possamos sentir a Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que bom, estamos juntos, mais uma noite de estudos. Boa noite, Sueli Reis, boa noite, Ana Eliane, Arnaldo Reis, Eudócia, essa família Reis tão especial, tão querida. Os amigos vão chegando e nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho, dando continuidade. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E nós, a semana passada, nós iniciamos o item 9, capítulo 9, capítulo 11, item 9. E nós começamos a semana passada vendo as instruções dos Espíritos com relação à lei de amor e a mensagem de Fénelon. Foi dada em Bordeaux em 1861. Eu aproveito perguntando a vocês, ontem, não sei o que aconteceu, que a nossa gravação ela ficou muito chiada. Ficou assim, parecendo que estava tendo alguma interferência. E hoje, como que está o som aí pelo Facebook? Pelo Instagram eu nem vi, mas pelo Facebook ficou uma gravação chiada. Nós colocamos no YouTube, mas não ficou muito boa. Então me digam se a gravação está boa, se o som que está ao fundo, esse som, essa música ambiente, se está audível, se está muito alta, para que não interfira, não incomode. Então, por favor, me dê aí um retorno, quem está pelo Facebook, quem está pelo Instagram. E nós vamos rapidamente recordar o que nós trouxemos a semana passada para podermos dar continuação. Ah, que bom, a Eudócia diz, está ótima por aqui, então está muito bom. A Eudócia diretamente de Boston e está dizendo que está bom. Se está bom nos Estados Unidos, provavelmente vai estar bom aqui também, aqui no Brasil. A Rita também disse que ontem a transmissão estava cortada, mas não foi nem questão de estar cortada, o som que ficou um som chiado, toda a gravação pelo Facebook ficou chiada.
Passou alguém ali rapidinho, eu queria dar uma boa noite, mas já passou, já me perdi. Mas sintam-se abraçados. Então vamos prosseguindo. Semana passada, a mensagem de Fênelon falando sobre a lei de amor. Lembramos, Fênelon, o nome dele é François de Salignac de la Motte Fênelon, também conhecido como Cisne de Cambraia. Foi um teólogo católico, poeta, escritor francês e cujas ideias liberais sobre política e educação esbarravam contra o status quo da Igreja e do Estado daquela época. E ele pertenceu à Academia Francesa de Letras. Ele nasceu em 1651 e desencarnou em 1715, com 63 anos, na França. Mas vamos à mensagem do benfeitor amigo. Ele diz, rapidamente nós vamos recordar e a partir do ponto que nós paramos, nós vamos refletindo. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este, o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. A um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécies de misantropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor, a condição de instinto. Amigos, para aquele que porventura não teve a oportunidade de nos acompanhar a semana passada, depois entrem lá no nosso canal do YouTube, na playlist Estudo do Evangelho, do dia 15 de novembro de 2022, que toda essa parte nós fizemos um comentário, uma reflexão mais profunda. Mas agora nós estamos somente relembrando. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobre irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas, o vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Até aqui, semana passada, dia 15 de novembro, nós refletimos, mas vamos prosseguindo com a mensagem de Fênelon, com relação à lei do amor. A lei do amor, o amor é uma lei universal, é uma lei divina. Não podemos querer
fugir dessa lei, porque todos nós estamos dentro desse fluido divino. Mas prosseguindo, ele diz: pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis, passo a passo, a amar todos os vossos irmãos, indistintamente. Não é fácil. Imaginem, Fênelon diz, para que nós possamos praticar essa lei de amor, tal como Deus espera de nós, nós precisamos amar a todos, indistintamente, inclusive aquele que nos prejudicou, que nos maltratou, que nos caluniou, que tirou às vezes a vida do nosso ente querido. Então, não vamos dizer que é fácil. Fácil é nós falarmos que precisamos praticar essa lei. Dia haverá, quando já formos espíritos, não digo nem puro, mas que nós já tenhamos atingido um grau de evolução moral e espiritual bem maior do que nós nos encontramos agora, que nós já vamos conseguir amar dessa forma. Mas, por enquanto, nós estamos nesse exercício, amando uma planta, um animal, um objeto, um ser humano, um filho, um companheiro, um pai, uma mãe, um parente mais próximo, com o qual nós nos afinizamos, porque nem sempre o parente quer dizer que nós devotamos um amor a ele, mas temos um vínculo maior. Mas prosseguindo, a tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Lembremos, amigos, essa mensagem ela foi dada por Fênelon no século XIX. Nós estamos no século XXI. Essa mensagem foi dada em 1864, há mais de 150 anos atrás. Mas será que nós ainda observamos isso que Fênelon está dizendo? Esse egoísmo pessoal, esse egoísmo onde a gente visa somente a nossa família, castas, nacionalidade. Às vezes, dentro de um próprio país, nós observamos essas separações em função das regiões. Se A nasceu numa determinada região e B nasceu em outra, nós, ainda com as nossas imperfeições, nos julgamos superiores. Não, eu nasci num lugar muito melhor, mesmo sendo dentro do próprio país. E nós, infelizmente, temos constatado isso na atualidade. Mas ele diz, é uma tarefa longa, é uma tarefa difícil, mas que será cumprida. Porque essa lei, ele está se referindo agora, se dirigindo aos espíritas, ele diz que essa lei é o preceito mais importante dessa nova doutrina, porque ele, já antevendo o Espiritismo como aquela doutrina que viria para orientar, esclarecer, mostrar que não podemos ter separações em função de religiões, de pensamentos, de sentimentos. Mas prosseguindo, disse Jesus, amai o vosso irmão como a vós mesmos.
Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? A seita? A nação? Não, é a humanidade inteira. Jesus havia ensinado a amar a Deus, em primeiro lugar, amar ao próximo. Mas esse próximo, às vezes, nós ainda com a nossa infantilidade, podemos pensar assim, o meu próximo é o meu irmão, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu filho, é o meu neto. Não, quando fala próximo, não é com relação à família, não é com relação aos companheiros da igreja, daquela religião que nós professamos, não é em relação aos companheiros que torcem pelo mesmo time de futebol, não é em relação à nação aonde nós nascemos, não. É a toda a humanidade inteira. Nós termos o mesmo amor que nós temos pelos nossos entes mais próximos, nós vamos ter com aquele que está lá do outro lado do planeta. Mas para isso, como tudo na vida é um aprendizado, nós estamos aprendendo também essa lei. Estamos aprendendo a lei do amor. Estamos desenvolvendo esse sentimento. Mas ele nos diz, nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtudes da transformação social, por que passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Na nossa reflexão da noite de ontem, nós lembramos Jesus que ele já conseguia prever o que iria acontecer mais adiante. Ele já sabia o que iria acontecer no futuro, quando ele faz aquele sermão profético e fala das dores, das tribulações. E nós temos pressa. Quantas das vezes eu chego num determinado lugar e eu digo, eu quero isso para ontem. Porque nós também somos assim, disciplinados. E então, ao invés de nos programarmos, nós deixamos, e quando a gente, meu Deus, já vou perder o prazo para o que eu preciso. E nós queremos tudo de imediato. Então, nós imaginamos assim, esse espírito fênelo está equivocado, porque ele está dizendo que essa mudança vai se realizar em breve. Em breve vai haver uma mudança sensível de progresso. E nós pensamos, já passaram 150 anos, mas temos que compreender que esse tempo é diferente. Provavelmente, para nós que gostaríamos que esse tempo se concretizasse em um mês, no máximo em um ano, ele pode levar séculos, às vezes 1 milênio, 2, mas nós somos espíritos imortais. Uma reencarnação é menos que um segundo diante da eternidade. Prossegue ele, os efeitos da lei de amor, os efeitos dessa lei, são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros
o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Mas acredito que vocês já devem ter ouvido alguém se pronunciar dessa forma. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Enquanto nós estivermos nesse nível de pensamento, nós não vamos pensar assim. Ora, eu vou procurar fazer o melhor, mesmo que o outro ainda não faça o seu melhor, porque dessa maneira eu vou estar contribuindo com a transformação do meu planeta. Vou estar colaborando com Jesus. Mas será que nós já conseguimos pensar dessa forma? Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele a seu mau grado cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, em estado latente nos vossos corações. O benfeitor amigo, ele diz, porque muitos também dizem assim, não tem jeito. Quando a pessoa nasce com uma certa característica, ele nunca vai mudar. Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Será? É o que ele diz, dependendo do que o outro receba. Às vezes o outro, ele criou em torno dele uma couraça para se proteger das agressões, do ambiente, da onde ele veio. Mas quando ele é envolvido por um amor verdadeiro, ele vai diminuindo aquela resistência, ele vai se abrindo, ele vai aceitando, ele vai percebendo que não existe só a agressividade, a maldade, que ele não precisa estar sempre numa situação de proteção, de segurança, como se ele, armado, ele não precisa se armar. Mas para isso é necessário o quê? Que ele receba esse amor verdadeiro no seu coração. A terra, orbe de provação e de exílio, diz Fênelon, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Estamos num planeta de provas e expiações, espíritos muitas das vezes comprometidos. Muitos de nós viemos de outros orbes para que nos purificarmos. Mas ele coloca, quando começarmos esse exercício da caridade, da humildade, da paciência, do devotamento, da abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras. Vejam,
Vejam, amigos, eu vou dar um tempo para que a gente possa ouvir e registrar na acústica da nossa alma o exemplo. Benfeitores, às vezes já presos nos seus leitos, já próximo aos seus desencarnes, já não tinham mais aquela condição física. Nós lembramos, inclusive, Chico Xavier, que no final já era muito, muito debilitado, mas a mente ainda funcionando. Outros, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Marte. Dr. Marte estava enfermo na cama e o espírito ia se manifestar na reunião mediúnica. Ele encarnado preso ao leito e o espírito ia na reunião, trabalhando até o último momento. Então João Evangelista, o discípulo amado, dizem que ele viveu até cerca de uns 100 anos. Então ele já muito debilitado, ele já não conseguia mais se manifestar com o vigor que ele tinha antes. Ele dizia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Era com aquelas palavras suaves, era o que ele dizia. E o benfeitor vai encerrando, nos ensinando: amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Fênelon, Bordeus, 1861. Irmãos, irmãs que estão aqui conosco nesta noite, faltam apenas alguns segundinhos para as 20h30. Nós vamos encerrando, aguardando vocês, aqueles que vão estar em tratamento. Mantenham-se em sintonia, coloquem a sua garrafinha de água, os trabalhadores da nossa casa. E domingo, 20h, nós temos o nosso Evangelho no Lar e estaremos aqui junto com vocês, aguardando todos vocês. Jesus sempre no lar, no coração de cada um de vocês. Paz a todos.